um dos maiores de sempre do futebol angolano. Joaquim Diniz, o Brinca na Areia, jogou no ASA, Académica Social Escola, Sporting de Portugal, Futebol Clube de Porto, União de Leiria, 1º de Agosto e vestiu a camisola das seleções portuguesa e angolana. Vendo agora o futebol nacional, teríamos chances com o Brinca na Areia e a sua seleção daquele tempo? Não há comparação, não. Essa comparação é um bocado difícil. Em 1975, respondendo a um apelo de Agostinho Neto, integrou a caravana de futebolistas angolanos que jogavam em Portugal, denominada Havemos de Voltar, juntamente com o mítico Rui Jordão. Diniz foi também campeão do Girabola pelo 1º de Agosto como jogador-treinador. Devo começar dizendo: olá, Joaquim Diniz. Bom dia, meu jovem. Gosta que lhe chamem de Cota? Chamar-me de Diniz, Brinca na Areia, Cota. Eu acho que não há problema para mim. Por que vê esse nome Brinca na Areia? Sou conhecido por Nito, pessoas da minha intimidade. Diniz, depois de Nito no futebol, depois o Brinca na Areia. O Brinca na Areia foi numa época em que estava na moda uma música Brinca na Areia, então os adeptos, as pessoas que gostavam de me ver jogar, viam em mim os dribles, a forma de eu jogar, então relacionava-se com a música Brinca na Areia, então ficou o nome de Brinca na Areia, que, se a memória não me falha, foi um adepto do ASA, chamado Tinho, que em plena bancada gritava, todas as vezes que eu tinha bola, dava um drible, chamava o Brinca na Areia, então ficou eu Brinca na Areia até hoje. Trouxemos uma cadeira vermelha e o Brinca na Areia está de azul. Estamos empatados, porque eu sou do Sporting. O Benfica, não sou, é um clube que eu aprecio. O Sporting é o clube onde eu joguei e estive lá praticamente 8 épocas, se não estou em erro. Fui campeão, fui internacional português. No fundo, conheci o mundo a jogar no Sporting. Sente que completou a sua missão no futebol? Olha, eu não completei porque aos 28 anos regresso a Angola, Angola independente, regresso a Angola. Nessa altura parei com a minha atividade futebolística, portanto deixei de ser profissional de futebol e vim jogar por Angola. Portanto, a minha carreira praticamente não chegou ao fim. Depois tentei recuperar, mas já era tarde, fiz mais uma época em Portugal, na União de Leiria, mas aí já estava com 31 anos de idade, portanto, no fundo o fim da minha carreira foi prematuro. E é verdade que queres prolongar esses momentos numa escola de jovens futebolistas em Luanda e que pensas numa relação estreita com o Sporting? Sim, eu tenho este projeto, vou aproveitar da minha estadia cá em Portugal. É um projeto, é um sonho antigo, tentar ensinar o pouco que eu aprendi, ou muito que eu aprendi durante a minha vida toda que está ligada ao futebol, a ver se consigo transmitir algo àquela miudagem, principalmente em Luanda, que há lá de facto grandes craques, grandes jogadores da bola, e que precisam de facto deste apoio, e vou tentar junto ao Sporting e alguns amigos que cá se encontram, ver se podem dar-me força para que eu possa abrir de facto esta escola de futebol, que é um sonho antigo. Deu uma entrevista em 99 em como quis muito dar continuidade à sua visão de futebol cá em Angola. Ainda é possível cumprir essa missão? Olha, tentei cumprir e, como sabe, o futebol que se praticava se calhar há 10 anos atrás, hoje já é diferente, pelo seu dinamismo. Para ser mais concreto, eu acho que esta minha missão em Angola não foi cumprida como eu gostaria que fosse. Acha que ainda vai a tempo? Não, eu acho que já não vai a tempo porque, primeiro, porque já me sinto desmotivado e também a idade, portanto, a idade não vai mais permitir e depois também como questões também de saúde, não é? Portanto, com este problema que eu tive da perna, portanto, também desmotiva e, portanto, penso que o projeto vai parar por aqui. Além do quesito físico, o seu coração e a sua mente têm muita coisa a transmitir aos novos jogadores angolanos. Não é possível? Eu acho que é possível, só que projetos que são feitos muitas das vezes não cabe a minha pessoa e como não cabe, não posso me oferecer. Portanto, estou sempre disponível para um ou outro projeto, desde que me convidem, não é? Muitas são as pessoas que o viram jogar e o consideravam o maior jogador angolano de todos os tempos. Considera-se também? Faço parte dos melhores. Desta parte, tive épocas muito bonitas, especialmente em Angola, antes de sair de Angola para Portugal. Tive épocas aqui fora de série, por isso é que depois fui convidado e
fui contratado para ir jogar para o Sporting e posto em Portugal também foi um sucesso. Foram de facto 6 épocas de sucesso, como se diz aqui na gíria futebolística, 6 anos sempre a subir, portanto acho que foi muito positivo. Há algum jogador angolano da sua época que admirava? No meu tempo tinha um modelo que era o Vasconcelos, foi um jogador que jogou aqui em Angola, no Atlético, depois foi para Portugal, para o Futebol Clube do Porto. Da minha geração tive o Jordão, angolano, era um belíssimo jogador, o JJ, Inguila, Justino Fernandes, tive grandes jogadores que tive a oportunidade de vê-los a jogar e que deram-me um caminho positivo para a minha carreira também como jogador de futebol. Há algum defesa que nesse momento tira o chapéu em como lhe deu bastante trabalho? Opa, houve muitos. Alguns, por exemplo, em Angola, eu lembro num jogo em que estava cá, que chama-se na gíria do futebol, um olheiro, que veio a Angola de propósito para me ver num jogo Asa Sporting Luanda e tive uma marcação cerradíssima de um defesa direito, que era o Batista, que no fundo ia-me estragando o contrato, né? Porque neste jogo eu não rendi. Quer dizer, eu não tive rendimento porque houve uma marcação cerrada, mas pronto, como houve a oportunidade do segundo jogo, no segundo jogo já melhorei bastante e, portanto, em Angola veio defesas que de facto era um bocado difícil jogar contra eles, porque era uma marcação cerrada. Agora, lembro-me depois da minha passagem de futebol profissional. Tinha o Arthur, tinha o Rodolfo, que era o jogador do Porto, o Arthur, que era do Benfica, que eram de facto defesas, o Malta da Silva, que eram defesas de combate a sério no campo. Mas dentro da minha forma de estar, sempre consegui ultrapassar. Como é que se faz o estudo de um jogo para o outro para ultrapassar um defesa? Na véspera de um jogo. Eu pelo menos fazia isso. Amanhã vou jogar, por exemplo, Asa 1º de Agosto, Sporting, Benfica. Já sabia de antemão que era o defesa de direito. Estudava o defesa, se era rápido, se era lento, se jogava bem de cabeça e como eu podia dar o drible, quer dizer, ia já com todo o meu sistema em relação ao adversário estudado. Mas a primeira coisa que eu fazia em qualquer jogo era dar o primeiro drible, tinha que ser o meu, tinha que sair bem. E saísse bem era um momento de inspiração para o resto do jogo. De resto dava sempre certo. Quando dava o primeiro drible, se saísse bem a partida era difícil. Defesa teria muita dor de cabeça para segurar. Já houve um jogo que o primeiro drible não saiu bem? Tive alguns. Como é que foi o restante do jogo? Às vezes acertava, às vezes não. Ou porque a semana correu mal, ou estava doente, mas saía. Mas, no princípio, a minha tática era esta. Preparar para o jogo, havia até situações que na véspera do jogo nem dormia. Ficava toda a noite a pensar como é que vai ser o drible, como é que vai ser o adversário, se vou perder o jogo, como é que os meus amigos vão reagir, como é que a opinião pública vai, os jornais, etc. Isto tudo era analisado na véspera do jogo. Vendo agora o futebol nacional, teríamos chances com o Brinca na Areia e a sua seleção daquele tempo? Não há comparação, não é? Essa comparação é um bocado difícil. Hoje o futebol, a dinâmica, os treinamentos, tudo evoluiu. O futebol do meu tempo era diferente. No meu tempo o futebol era trabalho físico e nós jogávamos muitas vezes, uma vez, 2 vezes por semana. Hoje já joga quase todos os dias. Eu acho que os tempos são outros. Eu acho que não há comparação. Mas há quem diga que a sua seleção é melhor que Angola viu jogar. Não sei, é possível. Da época, não é? É o caso quando hoje nós falamos que o Pelé foi o melhor jogador do mundo, você pode não aceitar porque é da era do Messi, do Ronaldo. Mas eu posso dizer que o Pelé foi o craque, para mim é o melhor craque, porque eu vi o Pelé a jogar. Portanto, tu viste agora, não viste o Pelé, portanto, neste momento tu vais dizer, não, para mim é o Messi ou o Ronaldo. Então vamos entrar num campo de discussão que não vamos chegar a conclusão nenhuma. Portanto, é como a época 2, é totalmente diferente. Lá está Diniz pela esquerda e manobra bem, dribla melhor. Caiu, Zé. Riva vai bater para dentro. E atenção aí, telespectadores, atenção, seu José Henrique. Todo o time de Portugal, exceção de Eusébio, fica dentro da grande área.
Sabemos que participou na Copa do Mundo de 72, mas já sem o Pelé, na mini-copa. Já sem o Pelé. Como é que foi esse jogo? Olha, foi uma época e foi um campeonato de muito sucesso. Não só para mim, como para a seleção portuguesa, porque tínhamos na altura uma boa seleção e nesta seleção o ataque, por exemplo, era eu, Eusébio e o Jordão, na altura chamavam Ultramarinos nessa seleção, e foi de facto um torneio com muito sucesso. Depois de chegarmos à final, perdemos para o Brasil por 1-0 aos 5 minutos do fim. Portanto, neste jogo foi um jogo extraordinário que nunca vai me sair da memória, porque mantém um recorde que dificilmente um jogador vai atingir. É jogar num estádio com 200 mil pessoas. Este jogo estava com 200 mil pessoas. Portanto, é um recorde. Já hoje no mundo já não há estádio com 200 mil pessoas. Acabou. Portanto, isto é um recorde que está no meu currículo. Foi campeão pelo 1º de agosto, mas podia ter escolhido o Asa, que é o clube onde começou. Não escolheu porquê? Olha, é curioso, porque eu quando regresso a Angola, foi o Asa que me convidou, foi o Asa que me enviou o bilhete de regresso a Angola. E quando eu estou em Angola, em Luanda, passado 15 dias não tive nenhum contato com os dirigentes da época do Asa. E a pessoa responsável, que era o Dr. Pimentel, estava doente. 1º de agosto percebeu-se que eu estava em Luanda. Contactaram-me e eu fui reunir com a direção da altura do 1º de agosto. O comandante Ndalo, o Orlog e o comandante Quito, na sede do partido. E fizeram-me uma proposta do qual eu tive que aceitar. Por isso é que eu fui como jogador e treinador na época do 1º de agosto. Foram 2 anos e meio, 3 épocas que eu tive no 1º de agosto, que ajudei a ganhar 2 campeonatos e foi este o meu trajeto. Por isso é que eu não fui treinar o Asa. Quem é para si o melhor jogador angolano da sua época? Nós tivemos que José Maria, que depois saiu de Angola, foi para Portugal, que eu me lembro que o JJ também, que era um belíssimo jogador, que jogaram cá, um Jorge, que jogava nos Dionísio Salazar, Mendonça, também um belíssimo jogador, mas teve aí uma coleção de belíssimos jogadores. Mas agora, que atingiram o top, deram um salto para a Europa, foram estes 2 jogadores, José Maria, Conceição, JJ, depois o Inguila também esteve lá, o Juvenal, o Jordão, também um belíssimo jogador angolano. Sente que Angola não deu o que devia ou não ajudou como devia? Eu acho que não, quer dizer, porque eu estive sempre ligado à área técnica. O que eu tinha que atingir, atingi. Fui treinador sub-17 durante várias épocas. Fui treinador da seleção de Angola. Lembro-se do primeiro Angola-Cuba. Em Angola fui um dos jogadores-treinadores da seleção. Depois fiz parte da equipa técnica de Angola que ganhou alguns canes e a nossa ida ao Campeonato do Mundo com Oliveira Gonçalves. Portanto, isso que tinha que fazer foi feito. Futebol é dinheiro, porque só as equipas com dinheiro é que são campeões. Eu não vejo equipas sem dinheiro que se ganham um campeonato não ganham mais nenhum. Qual treinador que mais o marcou? Em Portugal tive um treinador que marcou-me, foi ele que me lançou no futebol português, foi Oliveira Gonçalves. Oliveira Gonçalves. Foi o Fernando Vaz. Em Angola tive um belíssimo treinador também que me lançou dos Júniors Pochanas, que foi o Humberto Frade, que eu tinha 17 anos quando fui lançado para a equipa principal do ASA. Depois regresso a Angola, em termos de seleção de Angola, há um treinador que eu admiro, que foi meu colega e amigo, que é o professor Oliveira Gonçalves, fez um rico trabalho pela seleção de Angola, assim como o Manel Zé também, que esteve em Angola, com a seleção de Angola, que eu também considero um bom treinador. Aliás, foi campeão africano várias vezes pela equipa do Al-Ahly da Inglaterra, do Egito. Do Egito. São treinadores que eu admiro e que muitos deles ajudaram na minha carreira como jogador e até como treinador. Recomendava algum deles para a seleção atual? Para Angola mandava já, por exemplo, Oliveira Gonçalves. Para resolver o problema e a crise do futebol de Angola. Como é que identifica essa crise? Quando não há sucesso, há crise, não é? Porque a seleção de Angola, felizmente, qualificou-se, mas o nosso futebol sabe que não está bem. Isto até a nível de clubes, a nível do próprio futebol em si, eu acho que
tem que se rever bem o nosso futebol. As polémicas e o comentário do presidente preocupam? Olha, eu não ouvi, mas se o presidente fez algum reparo, eu acho que está no seu direito, não é? Vamos ver se de facto as pessoas de direito conseguem captar a mensagem do presidente. Qual acha que seria a solução para essas polémicas? Eu participei em vários estudos, em vários programas para o nosso futebol. Existe tudo, agora é preciso meter a execução. Portanto, o futebol, tudo já está programado, tudo está feito, a federação tem lá dossiês, tem tudo. Agora é preciso executá-la, meter os programas e a execução, não é nada. Atira a culpa na gestão ou nos jogadores? Não, a questão não é gestão, a questão aqui é futebol é dinheiro, porque só as equipas com dinheiro é que são campeões. Eu não vejo equipas sem dinheiro que são, se ganham um campeonato não ganha mais nenhum. Portanto, o futebol é dinheiro. Se há os programas, agora vamos buscar o dinheiro. Se o Estado tem dinheiro, vai funcionar. Angola foi o Campeonato do Mundo porque havia dinheiro. Além da boa organização que existia, que havia um bom treinador, que havia uma boa equipa, havia dinheiro e Angola foi o Campeonato do Mundo. Depois daí, houve uma quebra. Agora, já se sabe porque é que se quebrou. Agora vamos reerguer outra vez. Portanto, vamos buscar os programas que foi feito de bom, vamos tirar o que foi de mal, vamos ter de lado. Mas no fundo a questão é mesmo dinheiro. Com dinheiro se organiza tudo. Essa é a mesma visão para o futebol jovem? O futebol jovem passa que haja um fundo de apoio ao futebol jovem, que não existe. Porque há escudinhas aí e os nossos jogadores continuam a ser mal formados. Porque o bom é para os mais velhos, o mau é para as crianças, ainda continua estático e tem que acabar com isso. Se nós formos ver os meninos de manhã, a gente vai ver em equipas miúdas a jogarem no pelado maltratado. Enquanto temos que inverter, temos que meter os meninos a jogarem no campos relevados. E Angola tem que fazer uma política de meter campos relevados, a relva sintética tem que se fazer. Se nós queremos a evolução do nosso futebol, temos que metermos em cada bairro um campo de relva sintética. Em Luanda, em Benguela, no âmbito dos centros, temos que ter vários campos de treinamento. E não estádio. Angola não precisa de estádio. Por exemplo, Luanda não precisa de estádio de futebol. Para quê? Temos o estádio da Cidadela, temos o Coqueiros, o Inter tem estádio. Luanda já não precisa. Luanda precisa de centros de treinamento. O que é centro de treinamento? Arranjarem terrenos, metem carreiras de campos sintéticos e o nosso futebol vai dar o salto qualitativo. Eu joguei em Portugal. Eu quando fui a Portugal, em 1969, eu ainda disputei o campeonato português em campos relevados. Boa Vista era campo pelado. Campos pelados. O Farense era campo pelado. Hoje, o futebol português não há mais campos pelados. Os miúdos hoje não jogam em campos pelados. Hoje Portugal está entre os 5 melhores seleções do mundo. Portanto, nós se queremos dar o salto qualitativo, temos que ir por este caminho. É fácil. Se meteres em cada bairro um campo de relva sintética, o futebol de Angola dá o salto qualitativo. Isto aqui é dinheiro. Em vez de pegar, eu dou-lhe exemplo, se pegar $1 milhão, você pode meter 5 campos ou 6 campos de relva sintética em Luanda. E vai-lhe dar fruto, porque vai-lhe dar dinheiro. Eu tive a oportunidade de estar no Brasil, tive a oportunidade de estar na Argentina. E no Brasil eu fui com a seleção sub-17, numa extensão de 20 km, nós vimos 10 campos relevados. Em Brasília, só Brasília. Os ministros dizem assim, olha, mister, professor, ali mais um campo, mais um campo. Hoje Brasil, Argentina, são os maiores exportadores de jogadores do mundo. Portanto, é um investimento ali. Você vai a um clube brasileiro, dificilmente num clube brasileiro que não tenha um centro de treinamento. Todos têm. E o primeiro centro de treinamento que eu vi no futebol foi no Brasil, no Cruzeiro de Belo Horizonte. E estou lá a falar há 50 anos. Havia o centro de treinamento, onde nós chegámos, jogadores portugueses, fomos ver, que não existia em Portugal. E vimos centro de treinamento com 10 campos de futebol. Do Cruzeiro, há 50 anos. Portugal começou a fazer há 10 ou 15 anos, mas já está cá no topo do futebol mundial. Portanto, é que Angola tem que fazer, aproveitar as coisas boas que se façam, para a gente fazer aqui. Em vez de estarmos aqui toda hora a discutir porque o Angola, o futebol, não sei o quê. Não, vamos criar condições, infraestrutura e dar o salto. Se a gente fizer isto, estamos no caminho certo.
Quem o viu jogar viu a sua perna marcar muitos golos. A direita, não, a direita é que não dobra. A esquerda é o pé de apoio, por acaso é curioso. O pé que menos trabalhou, que é o pé direito, é que sofreu. O de apoio é que está sempre a sofrer e os laterais davam muita pancada. Mas eu acho que esta minha visão também é. Não posso provar isso, né? Mas são situações da vida. Que situações? Pá, isso pode ser falha minha, pode ser falha médica, mas o que eu sei é que estou nesse estado, mas há qualidade de vida ainda para isso. Vem aí o aniversário, dia 23 de outubro. Dia 1 de dezembro. Não, o aniversário do Pelé. Do Pelé. Sim, qual é o legado? Pelé, infelizmente já se foi, não é? Uma pessoa amiga, conheci pessoalmente, não só quando ele esteve em Angola, mas conheci numa das suas passagens. Eu estava com a seleção portuguesa em Paris, estava a equipa do Santos também em Paris, onde jogava o Pelé. E o Pelé tinha uma amizade muito forte com o Eusébio. Eram craques, mas tinham amigos. O Pelé foi visitar o Eusébio, percebeu-se que estávamos lá, e o Pelé foi visitar o Eusébio ao hotel onde nós estávamos. E eu estou na nossa altura, até estava eu, o Humberto Coelho, um grupo de jogadores no hall do hotel. E quando vimos o Pelé entrar, rapaz, garoto, né, na altura, né, mais jovem em relação aos dois, levanta-me, sei, Pelé e tal, e o Pelé veio, abraço o Eusébio, conversa, eu fui lá ter com eles e diz o Eusébio, aqui é o Diniz, cara e tal. E foi a primeira vez que eu conheci o Pelé e foi um momento de muita alegria, porque eu admirava o Pelé como jogador e era o meu ídolo e foi foi espetacular. Portanto, foi-se embora, infelizmente é a lei da vida, não é? Mas pronto, tem mais um ano de vida. Vida não, parece que vai fazer um ano. Não, da sua morte não, mas pronto, está a caminho. Quem é o melhor canhoto que viu jogar? Opa, se for a falar, quando falo em canhotos tem que falar a nível mundial. É Angola, que já disse, o canhoto teve o JJ, havia aqui um jogador também canhoto que eu gostava, que era o Chico Negrita, quando foi para o Benfica em Portugal. Em Portugal, lembro-me do Simões, que foi do Benfica, o Djacic, que era um extremo canhoto que jogava em Jugoslavo, o Gerson brasileiro também, veio canhotos, grandes canhotos, bons jogadores. Aliás, todos os canhotos são bons jogadores. Desde sejam verdadeiros, são bons jogadores. Rivelino, Maradona, Messi. Rivelino, Maradona, o Messi, o atual, né? Não vou falar do Messi porque é da tua geração, mas pronto. É um craque, é o meu jogador, eu gosto do Messi. Se metêssemos um frente a frente entre Pelé, Maradona, Messi e Ronaldo? Pelé é o conjunto deles todos, menos do Messi. Porquê? Porque o Messi, pelo seu futebol e pela sua inteligência, é um outro estilo. Agora, o Maradona, o Ronaldo, os dois juntos, o Pelé está acima. Apreciamos alguns vídeos em como a maior parte dos defesas portugueses não aguentavam. Hoje em dia mantém contato com alguns deles que relembram aquelas fases? Lembro, mantenho. Tenho lá, mantenho quando estou lá, estamos sempre juntos, tirando. Quebrou-nos um bocado a fase da pandemia, não é? Porque os velhotes afastaram-se, mas eu lembro que o Sport tem um núcleo da velha guarda e que todos os fins de semana o grupo unia-se e ia jogar por aquelas vilas. Mas o meu tempo está muito, às vezes, lido com Malta da Silva, o falecido da altura há pouco que morreu, o Rodolfo, que foi um belíssimo defesa direito, que hoje é jornalista, ou fala para o futebol, o Otávio. Não, tenho tido contatos com essa volta toda. Aliás, mesmo lá para cá, via telefone, via WhatsApp, temos tido esses contatos. Quando começamos eu disse que gosto de jogar futebol, porém meu pai sempre disse que futebol é uma profissão ingrata. Acha a mesma coisa? Não, hoje já não. Hoje já não, porque é como no passado. Se formos ver até as meninas hoje, dizem a menina não joga futebol, não é? Diz que as meninas não podem jogar futebol. E tivemos agora a oportunidade de ver um campeonato do mundo das mulheres, que é o futuro do futebol, é as mulheres. Não sei se viu os jogos do campeonato do mundo deste ano. As mulheres que vão jogar futebol, cuidado, uma coisa séria, bola no peito. Gostei de ver a Alemanha jogar. A Alemanha, grandes
Portanto, o futebol feminino tem futuro. Portanto, hoje, em Angola, de certeza que as mães, os pais já não dizem a filha para não jogar futebol. Tem que jogar, porque também está ali o futuro. Em Angola também, se quiser, olha, a Nigéria já está lá em cima, a África do Sul e Angola também tem que ir o mesmo caminho. O futuro do futebol é o feminino. Tem noção que é uma pessoa especial? Pai, sou uma pessoa normal. É especial. Especial pelos meus amigos, não sei. Mas eu não sou especial. Brinca na areia é. Ah, é? Tá bom, se é assim. É muito grato ouvir da tua parte. O jovem. Isto é muito bonito. Isso quer dizer que há respeito, não é? Sim, e haverá sempre. Ok. Jovem, estás voltando no caminho certo. Estás no caminho certo, parabéns.